A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, que diz: A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os membros, sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Nós estamos falando e dando continuidade aqui, nós falamos nos episódios anteriores sobre o sumo sacerdote, sobre todo o ritual da lei, de tudo que estava ali, que foi ordenado pelo Senhor, que Moisés ele vai ensinar ao povo, porém nós também entendemos que o maior sacrifício que foi feito foi o sacrifício de Cristo Jesus, que se entregou por nós, pelos nossos pecados, ali abolindo toda e qualquer escravidão do pecado, todo e qualquer animais que eram sacrificados. Então, com isso nós vamos falar agora sobre o sacrifício de Cristo, que ele é definitivo. E ninguém pode dizer que não, o sacrifício de Cristo foi em vão. Pelo contrário, é através do sacrifício de Cristo que nós estamos hoje tendo acesso, ao Pai, acesso ao nosso Deus. Quando ele fala que a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não sua realidade. Por isso ele nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Versículo 12 ele diz: se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes, tire pecado. Então, ele está falando de que esse ritual, que quando o povo ali ele se reunia, para ofertar, para apresentar ali suas ofertas de sacrifício no dia da expiação, nós vimos que ali era lembrado, os seus pecados. E sem dúvida todos se sentiam novamente culpados. O que mais precisavam era de perdão permanente que temos em Cristo. Quando confessamos o pecado a Jesus Cristo, jamais precisamos pensar neste pecado novamente. Cristo nos perdoou, e o pecado perdoado já não existe mais. Então, a gente fica imaginando como era. De ano em ano era oferecido aquele sacrifício, o sacrifício do dia da expiação, e ali o Senhor perdoava. Porém, com Cristo Jesus, nós temos esse acesso de se consertar, de pedir perdão hoje, agora, sem pecar, e se acertar diante do Senhor. Não tem mais sangue de touro, sangue de bodes que tire pecado. É o sangue do próprio Senhor Jesus. Então, o sacrifício de animais, eles não podiam tirar os pecados. Eles forneciam apenas um modo temporário para lidar com o pecado, até que Jesus viesse resolver a questão do pecado, permanentemente. Então, como as pessoas elas foram perdoadas nos tempos do Antigo Testamento? Ela pergunta. Como os crentes do Antigo Testamento estavam seguindo os mandamentos de Deus em relação a oferecerem sacrifício, ele graciosamente, Deus os perdoava quando pela fé ofereciam tais sacrifícios. Mas essas práticas, ela antecipava o sacrifício perfeito de Cristo.
maneira de Cristo é superior à maneira do Antigo Testamento, porque a maneira antiga apenas apontava para aquilo que Cristo faria para tirar os pecados. Então, os pecados, perdoados ali, os sacrifícios que eram oferecidos eram aceitos pelo Senhor e assim eles eram perdoados dos seus pecados. Mas agora com Cristo a gente recebe o perdão e passamos e temos o acesso livre ao Pai. Quando ele diz no versículo 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste, e holocausto e oferta pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro, ele disse, sacrifício, oferta, holocausto, ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, embora este fosse oferecido conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então, essa passagem, entre o versículo 5 e 10, ela não é citada em nenhum outro livro do Novo Testamento. Porém, o ensino central do Antigo Testamento é que Deus deseja obediência, de um coração reto, não uma complacência vazia do sistema sacrificial. O escritor aos Hebreus, ele aplica a Cristo as palavras do salmista, lá em Salmos 40, do verso 6 a 8. Cristo veio para oferecer o seu corpo na cruz por nós, como um sacrifício completamente aceitável a Deus. Então, a nova e vivificante maneira que foi estabelecido por Deus para que os agrademos não consiste apenas em estabelecer-nos do pecado, ou mesmo em guardar as suas leis. É chegar-se a Ele com fé para ser perdoado, então seguido em amorosa obediência. Então, esse caro sacrifício, da vida de um animal, imprimia no pecador a seriedade do seu próprio pecado diante de Deus. E por Jesus ele ter derramado o seu próprio sangue por nós, seu sacrifício é infinitamente maior do que qualquer oferta do Antigo Testamento. Considerando a dádiva incomensurável que ele nos deu, devemos responder oferecendo-lhe nossa devoção e serviço. No versículo 11 ele vai dizer, dia após dia todos os sacerdotes apresentavam-se para exercer seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. No entanto, depois de que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Então, esse foi o sacrifício de Jesus. E tudo que nós alcançamos por esse sacrifício. Então, a alma de Cristo, ela é contrastada com a obra dos sacerdotes judeus. A obra do sacerdote nunca terminava. Então, estes tinham que se submeter dia após dia a oferecer sacrifício. O sacrifício de Cristo, feito uma vez para sempre, morrendo em nosso lugar, está terminado, porque foi completo e perfeito.
Por esta razão, ele está sentado à destra do Pai. Então, os sacerdotes, eles repetiam, né, os sacrifícios frequentemente. Cristo sacrificou-se uma vez por todos, né? O sistema sacrificial não podia remover completamente o pecado. O sacrifício de Cristo nos purificou, né, e purifica de modo eficaz. Então, o sacrifício de Cristo é definitivo, né? E ninguém pode dizer, pode querer impor alguma coisa, né, que esse sacrifício não é válido, querer impor condições para que vidas venham se a chegar a Cristo, né? Nossos pecados eles são perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então nós precisamos entender que não podemos, outras pessoas não podem pôr outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Ele diz no 14, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. 15. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. É assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por ele. Então, pecado perdoado, não há mais necessidade de sacrifício. Então, ninguém pode pôr outro, querer pôr alguma condição para se chegar a Cristo Jesus, a não ser pedir perdão, se humilhar diante do Senhor, arrepender dos seus pecados e realmente ser recebido como filho amado de Deus, né, entregando ele a sua vida. Então, né, o Senhor ele colocou a sua lei no coração de todo aquele que crê no Senhor. Escreveu na sua mente. Porém, a minha lei no coração dele e a escreverei na sua mente. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Pecado lançado no mar de esquecimento, né, nem das iniquidades, como diz Jeremias 31, 34. Né? Então, jamais esses pecados, assim já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por ele, né? Então, a obediência e a devoção ao Senhor, se colocar à disposição do Senhor é o que nós devemos fazer a cada dia, porque Ele nos amou e Ele perdoou e perdoa os nossos pecados. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.